Então agora vocês já estão com a apostila de empreendedorismo, faz um tempinho já, né, que a gente não trabalha com ela. Meu Deus. Então, ó, na nossa apostila de empreendedorismo e projeto de vida, a gente já falou sobre várias coisas. A gente falou sobre palavras e sentimentos, lembra? A gente falou descobrindo a si mesmo, que foi quando a Pro deu aquela atividade sobre vocês se conhecerem, né? Saber, o meu maior sonho, como que eu sou fisicamente, mas eu não sou só o físico, né? Eu tenho os meus sentimentos também, eu tenho as coisas que eu penso, as coisas que eu acredito, os meus medos. Lembra quando a gente falou na sala? Fui falando de um por um, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de altura. Vocês lembram disso? Cada um falou o seu medo, né? Eu tenho medo de cachorro bravo, eu tenho medo... saiu muita coisa, né? Eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo de... Muita coisa saiu, né? Então a gente tem medo, a gente tem coisas que a gente gosta, a gente tem coisas que a gente não gosta tanto, a gente tem sentimentos de saudade, a gente tem sentimento de pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu não gosto tanto, sentimentos de alegria, né? Coisas que me deixam feliz, coisas que me deixam triste. A gente conversou sobre tudo isso lá no comecinho do ano, né? Eu apresentei para vocês os personagens, né? Da nossa apostila. Vamos ver o que mais que a gente falou. A gente conversou sobre isso, a gente costuma expor os sentimentos, né? Será que eu conto? Será que um dia que eu tô triste, né? Será que eu conto pra todo mundo? Né? Será que eu gosto de expor? Tem gente que gosta, hoje eu tô triste, eu briguei com a minha mãe, briguei com o meu irmão, e tem gente que já não gosta. E tudo bem, né? É normal. Tem gente que gosta de expor e tem gente que não gosta. Eu não gosto de contar, né? E tudo bem, né? É o nosso sentimento, não tem problema nenhum. A gente conversou sobre isso também. Será que a gente presta atenção? Às vezes a gente tá assim, com uma coisa ruim, a gente não sabe o que quer e na verdade a gente tá triste, né? Porque brigou com alguém em casa, porque brigou com um amigo. E às vezes a gente nem para pra pensar, eu tô assim, né? Meio angustiado, assim, meio inquieto, mas é porque eu tô triste. Então às vezes a gente tem que parar um pouquinho pra pensar, será, por que eu tô assim hoje, né? Ou então às vezes a gente tá ansioso, né? A gente vai viajar, ou alguma coisa legal vai acontecer, a gente fica ansioso e não consegue nem dormir direito, né? Fica inquieto, então isso é ansiedade. A gente conversou sobre essas questões dos sentimentos, falamos muito sobre tudo isso. A gente falou também sobre o autorretrato, lembra que vocês fizeram o autorretrato do Van Gogh, né? Todo mundo fez bem lá no comecinho do ano. A gente falou que das expressões, né? Só de olhar para uma pessoa, às vezes a gente consegue identificar se ela tá feliz, se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá com medo, se ela tá assustada, se ela tá com sono, né? A gente consegue nojo, que mais? Alegre, triste, com dor, né? Uma pessoa com dor não consegue ficar assim, né? Quando ela tá com dor, ela tem uma expressão daquela dor, né? Então a gente expressa o nosso sentimento com o nosso corpo, na maioria das vezes, né? Quando a gente tá com nojo, né? E a gente, na sala de aula eu vejo, vocês ficam com nojo de alguma coisa, que nojo, a gente expressa, né? O nosso sentimento com o nosso corpo, né? Com feliz, feliz. Quando tá triste, a gente expressa, a gente chora, né? Quando a gente tá alegre, a gente dá risada. Então a gente expressa os nossos sentimentos, na maioria das vezes, com o nosso corpo, né? A gente fez tudo isso. E agora eu vou continuar falando com vocês sobre sentimentos, né? Aproveitar e falar sobre do último vídeo que eu gravei com vocês, que eu tava como no último vídeo, no finzinho do último vídeo, brava, né? Brava, briguei um monte com todo mundo, e eu fiquei desse lado brava, vocês ficaram do outro como? Assustado, triste, mas eu não fiz nada, confuso, né? Será que foi comigo? Será que foi pra mim? Teve vários sentimentos ali, né? Mas hoje a professora tá boazinha, tá? Então, vocês vão lá na página 14 da apostila de vocês, tá? De empreendedorismo e projeto de vida. E vamos falar sobre sentimentos. Então, é assim, é claro, gente, que quando a gente quer falar sobre os sentimentos,
é muito ruim uma pessoa só falar, tipo, eu só falar de sentimentos, né? Porque os sentimentos, eles vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, por isso que quando a gente estava em sala de aula, eu ia perguntando de um por um, eu deixei vocês escreverem, eu deixei vocês desenharem. E agora, aqui, a gente fez roda de conversa e aqui não tem como a gente fazer. Então, eu quero que vocês conversem com as pessoas da casa de vocês sobre essa questão dos sentimentos, tá? Tentem olhar para o irmão, olhar para a mãe e tentar identificar, será que minha mãe tá feliz? Será que minha mãe tá triste? Se ela tá triste, então eu preciso fazer alguma coisa para mudar, não deixar ela triste mais. Será que, meu pai tá bravo? Então eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que, começar a identificar os sentimentos. Não deixar para lá, não tô nem aí. Não é assim que funciona. A gente tem que se preocupar com as pessoas que a gente ama, né? Vamos falar sobre sentimentos. Todos os dias sentimos as mais diversas emoções. Lembra que a Pro falou pra você que a gente não consegue ficar feliz 24 horas, né? A gente tem um sentimento de felicidade. Meu Deus, ganhei uma caneta da Júlia, fiquei tão feliz. De repente a caneta cai e quebra. Acabou a felicidade, né? Então os sentimentos, eles vão mudando durante o dia, né? Então a gente, durante um só dia, a gente tem uma variedade. A gente acorda feliz, de repente cai, começa a chorar, e de repente já fica feliz de novo porque tem um café da manhã delicioso, e de repente já fica triste de novo porque foi mal na prova. Então a gente tem uma variedade de sentimentos durante o nosso dia que a gente tem que aprender a controlar, tem que aprender a identificar, né? Pra gente controlar um sentimento, eu tô bravo, calma. Respira, não posso ficar assim, né? A gente tem os sentimentos bons e os sentimentos ruins, tá? Então a gente tem que controlar esse sentimento. Esse sentimento é ruim, então o que eu posso fazer para melhorar, para não ter mais esse sentimento ruim, né? Todos os dias sentimos as mais diversas emoções: alegria, tristeza, amor, paz e raiva. Por exemplo, tudo isso acontece dentro da gente, às vezes ao mesmo tempo, né? Às vezes eu tô com uma raiva do meu irmão porque ele fez isso pra mim, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz com a minha mãe porque ela fez uma panela de brigadeiro. Então, ao mesmo tempo a gente consegue sentir várias coisas diferentes, tá? Quando as emoções acontecem todas juntas e misturadas, nem sempre fica fácil identificar exatamente o que estamos sentindo. Às vezes a gente tá chorando e vê uma coisa engraçada e começa a rir, né? A gente não sabe se a gente tá feliz, se a gente tá triste. É como acontece quando colocamos várias frutas no liquidificador para fazer um suco. Ele junta o sabor de todas as frutas e pode ficar difícil saber o que estamos saboreando, né? Às vezes a gente coloca lá dentro laranja, morango, acerola, né? Quando a gente vai tomar o suco, a gente nem sabe, gosto do que, né? Tem mais morango, tem mais laranja, né? Mistura tudo. Quando um amigo nos trata mal, podemos sentir tristeza, raiva e medo de perder um amigo, né? A gente fala, meu Deus, será que ele nem é tão meu amigo assim quanto eu pensava? Quando um parente está distante, está longe, podemos sentir o coração apertar, sem saber o nome dá para isso, né? Às vezes a gente tem alguém da nossa família que mora longe, né? Agora nessa quarentena, tem muita gente que está longe dos avós, né, longe de um tio, longe do pai ou longe da mãe, e a gente sente dor, né, no coração. É saudade, a gente fica, meu Deus, que dor é essa, né? O que é isso que eu tô sentindo, né? É uma coisa confusa. Você sabia que as cores também podem influenciar as emoções e o comportamento das pessoas? Então, vocês sabiam que as cores podem influenciar as emoções e o comportamento das pessoas? Conheço o significado de algumas delas. Então, eu tenho aqui algumas cores e eu vou falar para você o significado daquela cor. O que aquela cor pode expressar, tá? Então, eu tenho lá o vermelho, que é associado à paixão, o verde, que é associado à esperança, o azul é associado à tranquilidade, o amarelo é associado à energia, o rosa associado ao romantismo, o branco é associado à paz e o preto associado à sofisticação. Gente, então as cores elas podem ter significados diferentes, né? Dependendo da ocasião e da cultura. Quando eu falo cultura, por exemplo, um costume, né? Então a gente fala assim, vestido de noiva. Quando a gente fala em vestido de noiva, a gente já pensa no quê? Branco, né? Quando eu falo natureza, quando eu falo floresta, eu já penso verde, né? Quando eu falo em céu, eu já penso em azul. Então, assim,
O preto pode significar algo poderoso, né? Quando a gente imagina uma pessoa poderosa, ou um vilão, ou uma pessoa muito poderosa, uma mulher bonita, alguma coisa assim, a gente já pensa no preto, né? Vermelho, a gente pensa em raiva, né? Quando a gente fala que a gente quer pintar uma pessoa com raiva, não tem um emoji, aquele emojizinho ali, ó, é porque a pessoa tá com raiva, né? Ele é vermelho, né? Então as cores podem representar. Então quando a gente fala que eu quero representar a paz, então eu já penso logo na cor branca, uma pessoa vestida de branco, né? Agora vamos ver como a Magda resolveu lidar com os sentimentos. Leia o texto a seguir. Isso é uma coisa muito importante também. Cada um lida com o sentimento da sua maneira. Tem gente que quando tá muito triste chora, né? Busca a mãe, chora, encontra o amigo, chora, encontra a amiga, chora, gosta de falar. E tem gente que quando tá triste não quer conversar com ninguém, quer ficar sozinho, quer ficar dentro do quarto, né? Não quer lidar com aquilo, não quer expor, não quer, né? E tem gente que fica um pouquinho quietinho, vai lá e conta pra alguém. Então a gente tem várias maneiras de lidar com nossos sentimentos, né? E cabe a nós, a cada um descobrir. Ai, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Igual a Pro sempre fala, né? Quando eu tô com raiva, é um sentimento ruim, né? A raiva é um sentimento muito ruim. Então a gente tem que aprender. Eu não quero ter esse sentimento ruim dentro de mim. Então a gente tem que aprender a controlar esse sentimento. Então o que eu vou fazer? Eu tô com raiva? Então calma. Por que eu tô com raiva? Eu tô com raiva porque aquela pessoa fez aquilo pra mim. Então calma, a gente tem que resolver, né? Aquilo que nos está causando raiva, eu tenho que ir lá resolver. E eu vou resolver gritando, xingando? Não. Eu tenho que me acalmar, ir lá conversar com aquela pessoa pra tentar resolver, pra que aquela pessoa não faça mais aquilo, né? Agora, se eu chegar lá pra aquela pessoa que fez uma coisa ruim, que tá me deixando com raiva e já começa a gritar, por que você fez isso? Vai adiantar? Não vai adiantar. Então a gente tem que conversar. Olha, você tá me magoando, eu não tô gostando, eu não gostei do que você disse, né? Quando a gente tá com raiva do irmão, meu irmão pegou meu fone, eu tô morrendo de raiva, tô morrendo de ódio. Calma, é um sentimento muito ruim. Ele é seu irmão, ele é sua irmã, né? A gente tem que tentar resolver. Então a gente tem que ter calma, respirar, conta até 10 e fala, bom, então eu vou lá e falo, olha, eu não gosto que você pegue o meu fone, eu não quero mais que você pegue, sabe? Ou então pensar assim, é só um fone, depois ela vai me devolver, não tem problema nenhum. Então a gente tem que tentar preservar dentro da gente os sentimentos bons, de alegria, de paixão, de saudade, de felicidade, de diversão e eliminar os sentimentos ruins, né? Se aquilo tá me causando uma tristeza, eu tenho que tentar resolver, né? E não ficar lá triste, sofrendo. Eu vou tentar resolver, ou então fazer coisas que me deixam feliz para aquele sentimento de tristeza vá embora, né? A gente tem que tentar lidar com os nossos sentimentos. Vamos ver como que a Magda lida com os sentimentos dela? Vamos lá? Magda Lemonnier recorta palavras dos jornais, palavras de todos os tamanhos e as guarda em caixas. Então a Magda, ela vai lá, ela recorta palavras nos jornais. Ela vê todos os tipos de palavras e ela guarda em caixas. Numa caixa vermelha, guarda palavras furiosas. Palavras furiosas, palavras de raiva. Numa verde, palavras amantes. Palavras que deixam a gente apaixonada. Em caixa azul, as neutras. Palavra que tanto faz. Numa caixa amarela, as tristes. E numa caixa transparente, guarda as palavras que têm magia. Adoro palavras com magia. Às vezes, ela abre e vira as caixas sobre a mesa para que as palavras se misturem do jeito que quiserem. Então, as palavras contam para Magda o que acontece e anunciam o que acontecerá. Então, Palavras Andantes, de Eduardo Galeano. Gente, então, é uma história. Então, como que a Magda lida com os sentimentos? Ela tem algumas caixas e dentro de cada caixa ela guarda palavras que expressam algum tipo de sentimento. Ela brinca com essas palavras, né? E ali ele fala, então as palavras contam para a Magda o que acontece e anunciam o que acontecerá. Então ali, ó, aqui fala que é uma roda de conversa, então finge que a gente tá numa roda de conversa lá na sala de aula, tá? Qual seria a melhor forma de lidar com as emoções listadas a seguir? Então agora a gente vai conversar qual é a melhor forma
de lidar com essas emoções aqui. Por exemplo, a culpa. Quero que você pense como que você lida com a culpa. Por exemplo, alguma coisa que você fez que deu errado e que você se sente culpado. Eu fiz aquilo, mas eu não devia ter feito. Eu tô me sentindo muito culpada. Eu falei aquele negócio para aquela pessoa, eu não devia ter falado. Eu me sinto muito culpada. Eu gritei com a minha mãe. Minha mãe não merecia ouvir isso, eu tô me sentindo muito culpada. Como que vocês lidam com isso? Vocês vão lá e tentam resolver o problema e contar, olha, foi culpa minha, me desculpe. Ou vocês fingem que nada aconteceu, não tô nem aí. Eu finjo que nada acontecia. Ou então vocês ficam tristes, amargurando aquilo ali, vai contar só depois. Como que vocês lidam com a culpa? Eu odeio me sentir culpada. Odeio. Igual ontem, eu briguei com vocês e aí depois eu fiquei, será que precisava, né, ter brigado tanto? Meu Deus do céu. Então eu não gosto de me sentir culpada, sabe? Eu não gosto. Então quando eu tô me sentindo culpada por alguma coisa, eu já vou lá pra pessoa falar, olha, eu fiz isso, mas eu queria pedir desculpa, porque acho que foi culpa minha, eu não devia ter feito. Cada um lida de uma forma. Quero que vocês pensem. E vocês? Como que vocês lidam com a culpa? Pensem nisso, tá? E com o desconforto. Eu não tô me sentindo bem aqui. Por exemplo, vocês estão numa roda de conversa com amigos e aqueles amigos ali estão falando mal de uma pessoa, né? Estão falando mal de alguém que você gosta e você fica desconfortável. Tipo assim, eu não queria estar aqui falando dessa pessoa porque ela é minha amiga. Eu não tô me sentindo bem. Ou então você tá numa roda de conversa tem alguns amigos falando que vão colar na prova, que vão falar mal de uma amiga. E você começa a se sentir desconfortável com aquilo. O que você faz? Você sai dali, né? Ou você fala para aquelas pessoas, eu não tô me sentindo bem, eu não quero mais que vocês falem isso. O que vocês fazem, né? Eu, por exemplo, se eu tô desconfortável, eu tento fazer alguma coisa rapidinho pra eu não ficar desconfortável mais. Se eu tô numa posição desconfortável, eu tento me arrumar. Se eu tô numa situação desconfortável, se eu tô com uma pessoa, essa pessoa tá falando mal de alguém, falar, eu não queria que você falasse mal dessa pessoa porque eu gosto muito dela. A gente tem que tentar esclarecer, né? E a dor? A dor é difícil, né, gente? Quando a gente tá com dor, a gente quer a gente quer a mãe, né? Eu quero minha mãe, meu Deus. A gente quer um remédio pra passar logo. Ou então a gente não quer um remédio porque tá com medo do remédio piorar. Meu Deus do céu, a dor é muito difícil. Como que vocês lidam com a dor? Como? Frustração. Vocês sabem o que é frustração? Gente, a frustração é quando eu imagino muito que vai acontecer uma coisa, por exemplo, eu vou pra escola e eu tenho certeza que é quinta-feira e vai ter aula de educação física. Vocês vão pra escola, vocês colocam o tênis e colocam uma roupa tal e prende o cabelo e vão todo animado achando que vai ter duas aulas de educação física é quinta-feira. Aí vocês chegam na escola e é o quê? Quarta-feira, não é quinta-feira. E vocês se enganaram e chega lá, tem aula de matemática, tem aula de língua portuguesa e vocês ficam como? Frustrados. Eu não acredito. Isso é frustração. Ou então, vocês estudam muito para uma prova, tem prova de geografia, e vocês passam o final de semana inteiro estudando, vocês não vão no aniversário do amigo, vocês não vão no clube, fica o dia inteiro estudando, estuda, lê toda a matéria, quando faz a prova e quando vai receber a nota, tira a nota vermelha. Isso é o que? Frustração. Eu não acredito, eu me dediquei tanto, eu tô frustrado. Como que vocês lidam com a frustração? Vocês choram, vocês saem correndo? Como que vocês lidam? Pensem sobre isso. Como que vocês lidam com a frustração? E também o medo. Quando vocês estão com medo, como que vocês ficam? Gente, quando eu tô com medo, meu coração acelera assim, ó. Eu fico muito, meu Deus do céu, eu arrepio, fico meu coração acelerado. Como e vocês? Como que vocês ficam? Como que vocês lidam com o medo? Quando vocês estão com medo de um cachorro, quando vocês estão com medo de ficar sozinho em casa, quando vocês estão com medo que vocês fizeram alguma coisa e a prova vai brigar, quando vocês ficam com medo de tirar uma nota baixa, quando vocês ficam com medo de não aprender o conteúdo, como que vocês lidam com isso? O que vocês fazem? O que vocês fazem quando vocês estão estudando para uma prova e estão com medo porque não estão entendendo o conteúdo? O que vocês fazem com esse medo? E a raiva? A raiva. Eu vejo vocês com raiva lá na escola, hein? O que vocês fazem quando vocês ficam com raiva? Que ódio, eu tô com uma raiva dessa menina.
fulana, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Que ódio, eu tô com raiva do meu amigo, porque ele não me ajudou. Ai, que ódio que essa menina derrubou minha garrafa e quebrou. Ai, que raiva que eu tô dessa menina. Daí a gente já vai lá dar um grito. Ah, você quebrou minha... Não. Então, acabei de falar, né? A gente tem que segurar, né? As emoções ruins, a gente tem que saber controlar. Como que vocês lidam quando vocês estão com raiva dentro de casa? Bate porta. Como que vocês lidam com esse sentimento de raiva? O que vocês fazem quando vocês estão com raiva? Vocês choram, vocês gritam. E quando vocês estão se sentindo sozinhos, na solidão. Às vezes a gente tá agora nessa quarentena, né? É um sentimento que tá pegando muita gente. Porque vocês viam os amigos quase todos os dias, vocês iam pra escola, vocês brincavam no recreio, tinha muita coisa pra fazer, todo mundo muito ocupado. E agora vocês ficam o dia todo em casa. Quem tem irmão, né? Quem mora com um primo, mas quem não tem? Né? Quem não tem um irmão, quem tá sozinho. E aí sente muita solidão, começa a sentir falta da escola, sente falta dos amigos, quer alguém pra brincar, quer alguém pra contar, quer alguém pra assistir um filme, né? Como que vocês lidam com essa questão da solidão agora na quarentena? O que vocês fazem? Como que vocês lidam? Então aqui a gente tem alguns sentimentos. Eu quero que vocês leem e pensem a respeito de todos eles. Como que vocês lidam quando vocês se sentem assim? E aí, vocês têm que lembrar do que eu falei. Quando são sentimentos bons, tipo alegria, felicidade, gratidão, tipo assim, ai, eu tô tão feliz, tô tão agradecida porque a minha mãe fez o almoço que eu pedi, ai, eu tô tão feliz por ela ter feito isso, ou então, ai, tô tão agradecida porque minha mãe todos os dias ela para e me ajuda a estudar, me ajuda a fazer a tarefa, eu sou muito agradecida pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão. Então, sentimentos bons a gente tem que conservar, cultivar, né? O que é cultivar? Você ir lá cuidar daquele sentimento, né? Cuidar daquela, para que cresça, para que aumente, né? Cultivar sentimentos bons, né? De gratidão, de alegria, de felicidade, de saudade, de amor, de paixão. A gente tem que cultivar. E os sentimentos ruins, né? Ah, eu fico com raiva todo dia. Ah, o sentimento ruim eu não posso cultivar. O sentimento ruim eu tenho que arrancar ele pela raiz. E como que eu faço? Eu tenho que aprender a controlar para que ele vá embora. Então eu tenho que aprender, eu tô com raiva, meu irmão fez isso. Tá, mas eu vou conversar. Pronto, mas não adianta, eu converso e ele não... Faça a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu não posso controlar os meus sentimentos de acordo com os outros. Eu tenho que fazer a minha parte. Tá? Como pessoa, eu tenho que fazer o que funciona pra mim, a minha parte. Ah, não, eu sou grata, eu sou agradecida, eu sou feliz e eu sou assim. Eu sou assim. Ah, não, mas o meu irmão só vive com raiva, vive triste. Ah, então, mas eu não sou assim. Eu sou agradecida, eu sou grata, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou bem-humorada. É isso. Então, a gente tem que os sentimentos ruins de medo. O medo é um sentimento que às vezes a gente não consegue controlar, né? Não, eu tenho medo daquilo, não adianta, então eu tenho que fazer de tudo, conversar com a minha família, eu tenho que conversar com os meus amigos, para que eu consiga controlar esse medo que eu tenho, do que quer que seja, tá? Então a gente tem que controlar, porque nós somos o reflexo do que a gente sente. Se eu sou uma pessoa mal-humorada, se eu sou uma pessoa brava, se eu fico o dia inteiro mal-humorada, chata, brava, gritando com os outros, essa é a pessoa que eu sou, né? Essa é a pessoa que eu sou. Agora, quando vão falar de mim, quem que é? É a professora Ila. Que professora? Aquela lá, aquela brava, aquela chata, aquela, ai meu Deus, ou então aquela, a professora Ila, aquela triste lá, vive chorando. Mas não, eu quero ser coisas boas, e eu sou os sentimentos que eu tenho. Então, a gente tem que ser bem-humorado, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser agradecido. Então, a gente tem que aprender a controlar esses sentimentos, tá? Então, quero que vocês pensem sobre isso e conversem com a família de vocês. Vocês perguntem pra eles também, ok? Sobre essas questões todas. Então, eu vou querer que vocês façam as atividades aqui da página 16. Tem até lá um material de apoio para vocês fazerem as caixinhas. Din, 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 din. E aí vocês vão lá fazer as caixinhas. Então eu tenho lá, ó. Quais palavras você escreveria nas caixas? Na vermelha, na verde, na azul e na amarela. Então vamos lá no texto e olha lá. Mas aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês escolherem. Na caixa vermelha eu quero palavras de amor. Na caixa verde eu quero palavras de esperança. Na caixa azul eu quero
eu quero palavras, vocês vão escolher, tá? E aí vocês façam as caixinhas, ó, montem as caixinhas e vão lá, procurem em palavras em revista, palavras em jornal, montem as caixinhas, façam as caixinhas, recortem as palavras, pode até escrever palavras de amor, do que vocês quiserem, tá? Palavras de esperança, palavras de fé, o que vocês quiserem, tá? Palavras de raiva, palavras de ódio, palavras, sentimentos ruins, vocês podem colocar sentimentos ruins, palavras de medo. Então vocês vão lá, recortem, coloquem dentro da caixinha, tirem foto e mandem pra mim, que eu quero ver essas caixinhas bem lindas, tá? E aí, o que significa a caixa transparente? Que palavras podem ser colocadas nessa caixa? Então, vocês vão lá no texto. O que significa a caixa transparente para Magda, tá? E aí, vocês escrevam aqui. Depois, 3. Se você fosse juntar as palavras para mandar uma mensagem a uma pessoa furiosa, que frase você faria? Uma pessoa que está furiosa. E aí, você quer mandar uma frase para essa pessoa. Que frase você faria? E para uma pessoa que estivesse triste, que palavras você escreveria? Tudo pessoal, tá? Então imagina que é a mãe de vocês, que é o pai, que é o irmão, que é a avó, ela tá triste. Que frase, o que você escreveria para essa pessoa? Pensa muito sobre isso, tá? Depois, aqui tem conversa com seus amigos, não conversaremos por enquanto. As palavras que dizemos demonstram o que sentimos? As coisas que eu falo demonstram o que eu sinto? O que vocês acham? Elas são importantes? As coisas que eu falo são importantes? Então, quando eu entro na sala de aula, né, que você sabe, toda vez que eu entro na sala, já faz tempo, mas acho que vocês lembram que eu falo, bom dia, chuchus. Por que eu falo isso? Por que você me chama de chuchu? Na verdade, é uma forma carinhosa, né? Bom dia, meus amores, é uma forma carinhosa. Então, as coisas que a gente fala são importantes, né? É muito importante. Então, quando eu elogio um amigo, né? Quando vocês sabem que no final da aula eu deixo, cada dia um vai cantar, um dia um vai ler um livro, né? Cada dia eu deixo um aluno ir lá na frente fazer alguma coisa. Sim ou não? Sim. Vocês estão com saudade disso? Eu tô morrendo de saudade de ver vocês cantando, lendo livros, lendo poemas, mostrando os desenhos que vocês fazem, que eu amo. Tô com muita saudade disso. Então, e aí quando vocês estão lá na frente mostrando um desenho e cantando uma música, é tão legal quando alguém fala assim, nossa, parabéns, nossa, muito bem, nossa, que lindo que tá, não é gostoso? Então as palavras que a gente fala, as coisas que a gente fala, é muito importante, né? Então quando eu falo, ai, que desenho feio, a gente tem que tomar cuidado, a sinceridade é muito importante, mas tem formas de ser sincero, né? Se eu tô vendo que o meu amigo tá fazendo um desenho ali que ele não tá pintando muito legal, ao invés de eu falar, nossa, que feio, por que eu não falo, né, amigo, ó, pinta mais, por que você não pinta um pouquinho mais aqui, né? Pinta um pouquinho mais forte, porque não tá aparecendo. É diferente. Você tá sendo sincero, mas você não tá ofendendo ninguém. Né? Então as palavras que a gente fala é muito importante. Tem várias formas de falar, né? Quando a gente vê a mãe chega e fala, filho, tô bonito com essa roupa, filho, tô bonito com essa roupa. Ai, não, tô ridícula. Ah, não, tem várias formas. Mãe, tá mais ou menos assim, mas olha, se você colocasse um vestido tal, uma roupa tal, tem formas de falar. A gente pode ser sincero, a gente não precisa mentir, mas a gente também não precisa ofender ninguém, né? Então tem várias formas da gente conversar, da gente falar, expressar o que a gente tá sentindo, né? Sem ter que ofender ninguém, tá? Pensem sobre isso, façam uma atividade bem legal, pensem sobre essa questão dos sentimentos, conversem com a família de vocês, mandem fotos pra mim, tá bom? E até amanhã, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem e um beijo.